dia, turminha. Então voltamos aí com nossos processos de fabricação, tá? Aula 2 aí do nosso terceiro trimestre. Hoje a gente vai aprender um pouquinho, vamos fazer uma revisãozinha, né? E depois um nivelamento aí para o professor entender se todos estão compreendendo a matéria, tá? Vamos lá. Então nós vamos ter a revisão aí do material do segundo trimestre e um nivelamento aí da turma para ver se o pessoal está realmente acompanhando o que o professor está falando. Se estão conseguindo decodificar, lembra que o professor falou sobre comunicação? Se estão conseguindo decodificar isso. Beleza? Então, processos de fabricação. Alguém aí se habilita a falar o que acha sobre o que é processo de fabricação? Vamos lá, galera. Lembra que aqui é a hora de errar. Aqui é a hora de errar. O Levi tá aí? Cadê o Levi? O Levi, ele vai... Vamos lá, pessoal. Ninguém? Não acredito. Então o professor vai seguir, hein? Vamos lá. O processo de fabricação é o conjunto de operações que transforma matéria-prima em produto acabado. É um processo que envolve uma série de técnicas e métodos para construir peças com as dimensões e formatos desejados, tá? Então isso aí é o processo de fabricação. Dentro do processo de fabricação nós temos conformação mecânica, que é o que? O conjunto de processos industriais que modificam a forma de materiais, como metais, através de aplicação de força mecânica, pressão e impacto, que gera uma deformação plástica e permanente nos materiais. Então, qual que é a diferença disso? Por que o professor fala sobre a conformação mecânica? É importante a gente frisar isso, que é uma deformação plástica e permanente, tá? Não tem como voltar. É diferente, tá? Da deformação elástica. Acho que não sei se vocês já tiveram essa aula ou não, mas deformação elástica, ela retorna a seu estado natural. O que seria uma deformação elástica? A deformação elástica amola, tá? Então eu sei que vocês aprenderam um pouco sobre pneumática, lembra que tem a mola lá dentro da parte de pneumática? Então essa é uma deformação elástica, então ela sofre uma deformação, né? Depois ela retorna aí para o seu estado natural, beleza? Então, dentro dos processos de conformação, nós temos os processos mecânicos, tá? Que é a conformação por deformação. Quais são esses processos? Laminação, forjamento, extrusão, trefilação e estampagem. Temos a conformação por deformação, que é o torneamento, fresagem, planamento, retificação e estampagem por corte. E temos também os processos metalúrgicos, conformação por fundição, lingotamento, soldagem, conformação por sintetização, a metalurgia do pó. Tá? Então o professor ele vai tentar verificar com a escola se o professor consegue um dia aí conhecer vocês e conhecer também o laboratório aí de mecânica e o laboratório de desenho para verificar se a gente consegue trabalhar alguma coisa dos conteúdos que o professor está dando aqui em aula, né? Fisicamente aí. E se a gente conseguir vai ser bem legal. Vocês entenderem um pouquinho sobre fundição, como que funciona a fundição aí ao vivo, soldagem, nossa, bem bacana também. Aprender a soldar e fazer, né, realizar essa atividade, acho que vai ser bem bacana para vocês, ok? Aí o professor vai ver certinho se consegue, aí a gente coloca aqui dentro da nossa grade. Conformação por deformação plástica. É um processo industrial que molda metais e outros materiais, deformando-os permanentemente. Mais uma vez, deformando-os permanentemente. Ou seja, sem que retorne à sua forma original, tá? Lembra lá que o professor falou?
Existem 5 grupos fundamentais: laminação, forjamento, extrusão, trefilação, estampagem, tá? Esses são os 5. Então, vamos lá. Lembre-se, o aprendizado não para por aqui, é um processo contínuo, galera, beleza? Então, não adianta nada o professor palestrar aqui, né? E daí chega ali no final do dia, vocês não revisarem todo esse material. É importantíssimo ter essa revisão, tá? Para que vocês entendam, né, todo esse processo, que é muito importante dentro da atuação de vocês aí nas indústrias, ok? Então vamos seguir aqui para a próxima aula. Agora aqui na próxima aula, tá, galerinha, a gente vai falar um pouquinho e testar um pouquinho vocês aí no nivelamento, para entender se vocês estão compreendendo a matéria, se a matéria passada que foi ministrada para vocês conseguiram absorver ou não, para ver se a gente consegue, se caso isso não ocorra, a gente voltar algumas coisas para poder seguir aí com o nosso planejamento, beleza? Então vamos lá, nivelamento. A revisão foi feita, agora nós temos o nivelamento da turma. Vou pedir a ajuda de todos vocês aí, para que vocês interajam aqui com o professor, lembrando que não existe resposta errada. Claro que dentro da avaliação vai existir a resposta errada, mas agora, mais uma vez, é a hora de errar, galera. Aqui é a hora de errar. Depois, principalmente se a gente for fazer, tá, essas aulas aí práticas, hein? Então, para fazer essas aulas práticas, eu preciso que vocês dominem as aulas aqui teóricas, porque quando nós formos fazer essas aulas práticas, vocês precisam estar bem ambientados aí com o processo, ok? Beleza? Todo mundo de acordo? Dá um okzinho ali. Todo mundo, eu tô feliz. Ninguém? Vamos lá, gente. Tô vendo vocês aí agora. Todo mundo cabeça baixa. Ninguém tá dormindo não, né? Sexta-feira, né? Putz, sexta-feira. O pessoal já pensando no final de semana, jogar o COD de sexta-feira. Quem joga COD aí? Alguém joga COD aí ou não? No celular? Será que é um jogo ultrapassado já pro professor? O professor é velho, né? O professor joga COD, pô. Tem até um grupo lá no COD lá. Ninguém? Sabe o que é COD? Call of Duty? Mobile? Hã? Você está escutando? Não estou escutando. É que eu não estou escutando vocês. Desculpa, pessoal. A gente já vai resolver aqui. Ah, legal. Resposta B. Olha, já estão... Que é o processo de fabricação. Conjunto de operações transforma matéria-prima em produto acabado. Vamos ver se vocês acertaram mesmo ou não? Estrelinha aí, estrelinha na testa de quem conseguiu acertar essa resposta. Parabéns, pessoal. É isso aí, tá? Como eu falei, é importantíssimo vocês entenderem todo esse processo aqui. Tá? Só estão resolvendo aqui a questão do som, mas antes o professor já vai falando aqui um pouquinho. Mais uma vez o professor vai salientar essa situação. É importante vocês entenderem essa questão aí do processo estudantil aqui na sala de aula, para depois a gente passar para a parte mesmo física aí, né? E dito isso, a gente precisa entender bem aqui para não acontecer acidentes lá, né? Imagine acontecer acidentes lá, o professor mata um professor. Beleza? Então vamos seguir aqui para o próximo. Conformação, hein, galera? Qual o processo não pertence à conformação por deformação plástica?
Laminação, forjamento, extrusão ou soldagem? Soldagem. Boa, galera. Muito boa, muito boa. Vamos ver? Soldagem. Tá vendo como é fácil? Vocês já pegaram o jeito, né? Muito bom, galera. Tô gostando muito aí. O pessoal tá... Lembrando que soldagem é o processo que visa a união, tá? De materiais, ok? Então, obviamente, quando a gente vai fazer a união de dois materiais, aí a gente usa o processo de soldagem, tá bom? Laminação. No processo de laminação, qual é o objetivo principal? Aumentar o diâmetro, reduzir e uniformizar espessuras, cortar chapas metálicas, girar a peça para remoção de cavacos. E aí? O que vocês acham que é? Vamos ver. Reduzir e uniformizar a espessura. Quase isso, quase acertaram. Forjamento. O forjamento se caracteriza por compreensão mecânica para moldar metais, corte e dobra de chapas, processo de trefilação a fio, moldagem por matriz com fluido. D de dado? Esse mesmo. Compreensão mecânica para moldar metais. Negativo. Vamos lá, vamos seguir. Extrusão. A extrusão é usada para fabricar peças estampadas, tubos, filmes e perfis contínuos, fios e cabos, peças torneadas. D de Barcelona. Muito bom, galera. Isso aí. Tubos, fios e perfis contínuos. Excelente. Parabéns. Trefilação. O processo de trefilação serve para reduzir o diâmetro e aumentar o comprimento de um material, moldar metal com compressão. Muito bom, muito bom. Muito bom. Isso aí, galera. Estampagem. Qual é a principal finalidade da estampagem? Reduzir diâmetro, deformar... D de dado? Deformar ou cortar chapas para fabricar peças, beleza? Torneamento. A remoção do material é feito por compreensão. Muito bom, galera. Vocês estão profissionais já da área, hein? Então vamos lá. Agora o professor quer fazer um desafio. Não acabou ali, tem um desafio ainda. Eu quero que vocês, presta atenção no desafio. Olha aqui o professor, todo mundo olhando aqui? Todo mundo olhando o professor aqui? Tá vendo? Beleza. Então, uma indústria precisa produzir 500 tubos metálicos de pequeno diâmetro e grande comprimento, tá? Qual o processo de fabricação é o mais adequado entre os estudados? Calma lá. Laminação, forjamento, extrusão, trefilação, estampagem, torneamento. Aí o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês fiquem em dupla aí, tá? E respondam essa perguntinha pro professor, tá? Justificando e explicando por que os outros não seriam ideias. Tá? Então, o que o professor quer? O professor quer que vocês respondam. Então, o que vocês vão fazer? Vamos colocar o nominho de vocês lá, tá? Joaquim e Manuela, beleza? Aí embaixo a série, né? Segunda série. Qual é a matéria que nós estamos estudando? Processo. Pode ser na folha mesmo de caderno, galera, beleza? E daí vocês vão colocar embaixo qual é o... Vão ler aqui o que o professor falou, né? O professor vai deixar isso aqui para vocês, vocês vão ler. Vão ver qual que é o processo que pode ser utilizado. Vão explicar o porquê que esse processo é o mais correto, beleza?
E depois vocês vão explicar o porquê que os outros que vocês não escolheram não são os ideais, tá? Então vocês conseguem fazer isso? Sim, professor. Beleza, o professor aí vai dar pra vocês aí uns 15 minutinhos, beleza? O professor tá aqui, qualquer coisa vocês chamam o professor aqui, professor. Ajuda no que for necessário. Isso aí, galerinha. Todos terminaram? Todo mundo pronto? O professor vai pedir para que vocês apresentem para o professor, tá? Vamos pedir o seguinte. As pessoas aí que estão o grupinho que está em 2, o grupinho que está em 3, pegam um só celular, tá? Aí vai falando aqui pro professor, fala qual que é o resultado, né? E o porquê os outros não seriam ideais, ok? Eu vou começar aqui sorteando, na verdade, tá? Quero ver a Bruna. Bruna, tá aí? Bruna, eu quero que você escolha um grupo aí para começar, pode ser? Escolhe um coleguinha aí. O João com o Eric. João e Eric. Então, por favor, abrem o áudio aí e a câmera de vocês e mostre aqui pro professor o que vocês acharam aí dessa... Qual foi a conclusão, na verdade. Só os outros que estão com o microfone aberto, fechem, por favor, para não dar microfonia. Ah, por causa da TV que está acontecendo, entendi. E tem como vocês apresentarem lá pela TV? A TV não tem microfone. Entendi, perfeito. Então eu vou pedir pro... Ricardo, você consegue tirar o som deles lá? Para que não saia lá? Acho que não tem como, né? Acho que tem, mas eu não sei. Só um pouquinho, pessoal. Vamos tentar resolver aqui para ver se a gente consegue tirar o som de vocês aí para que vocês consigam apresentar. Professor, Oi. aí vai baixar o som da TV. Ah, perfeito. Perfeito, excelente. Vamos lá. João e Eric, cadê o Eric? Eu não vi o Eric.
Conseguiram? É extrusa. Ah, ó, melhorou agora. Professor, Oi. O processo correto é a extrusão. Perfeito. É o processo que transforma o material maleável com a intenção de transformá-lo em um objeto contínuo. Os outros processos não se encaixam no que está sendo pedido no exercício, por isso não são eles. Tá ótimo. Perfeito, perfeito. João e Eric, então, excelente. Indiquem alguém agora próximo aí. Próximo a falar. pode repetir, professor? Pode selecionar alguém aí para falar o próximo. O processo certo é a extrusão, que permite a fabricação de longas peças com grande quantidade de produção. Os outros, eles têm muito desperdício. Perfeito, excelente. Muito bom, Bruna. Muito legal mesmo. Então, a Bruna já... Fala mais um aí, Bruna. Quem é o próximo a falar, então? Henrique e Emanuel. Beleza, Henrique e Manuel. Ó, dupla sertaneja, hein? Vamos lá. Professor, Oi. para a produção dos tubos, o melhor processo é a extrusão. A eficiência da produção e a extrusão permite a fabricação em massa de tubos com alta precisão e dimensional. Ótimo, perfeito. Muito bom. Então, Henrique e Manuel, próximo, o que vocês indicam aí? Agora, Gabriel, Levi e Luan. Legal, perfeito. Vamos lá. Os três. Fala, meu querido. Beleza? Vamos lá, Levi. Vamos lá, a resposta certa é extrusão. É o processo mais adequado para produzir tubos metálicos de pequeno diâmetro e grande comprimento, especialmente em grandes quantidades. A extrusão permite obter perfis contínuos com seção Tranquilo. transversal constante como tubos, garantindo produtividade, repetibilidade e duplo aproveitamento do material. Perfeito, excelente. Muito bom, galera. Muito bom mesmo. Indica alguém aí, Levi. Leonardo, professor. Leonardo, vamos lá. O processo mais adequado é a tripulação. Não, com a capacidade superficial e metade da O teu áudio saiu bem baixinho, tá? Mas deu para entender mais ou menos o que você queria falar. Tá ok. Beleza, Leonardo. Vamos para a próxima aí. Indica ou Eduardo ou Matheus, né? O Eduardo não vai apresentar, O professor. Eduardo não vai apresentar. Não quer? Professor. Não tem problema. O Eduardo não vai apresentar. Tá bem. E o Matheus, então? O Matheus também não vai apresentar. Não quer apresentar, ok. Beleza, galerinha. Então, vocês entenderam aqui como que funciona todo esse processo, beleza? É importante a gente ter esse conhecimento para que futuramente a gente possa trabalhar esses processos dentro da indústria, beleza? Dito isso, vocês já tiveram um primeiro contato com o diagrama de ferro-carbono ou não? Já ouviram falar disso? Beleza. Então aqui no diagrama ferro-carbono, ok? Nós temos aqui a temperatura, tá? Pela porcentagem aí de carbono, ok? De ferro-carbono, beleza?
Então, quanto mais, obviamente, você esquentar, aí você vai ter aqui as propriedades do material, ok? Então, se você pega aqui, por exemplo, o ferro fundido, todo mundo está conseguindo ver aqui o ferro fundido, ó. Se ele é aquecido a mais ou menos lá 1400, 1350, mais ou menos, ele já começa a se liquefar, ok? A se transformar em líquido, tá? Aí sim esse processo é utilizado aí na fundição, tá? Vamos pensar em fundição, vamos falar fundição, não pode falar derretimento, ok? Aí ele é transformado aí no estado líquido, para sim ser jogado aí nos moldes, né? E se tornar em peças. Não sei se vocês já viram isso em algum lugar ou não, mas é bem legal. Por exemplo, em empresas aí de fundição, eles fazem esse processo, tá? E o ferro ele se torna obviamente líquido, né? Através do aquecimento. Depois ele é colocado em moldes. Esses moldes muitas vezes são moldes de areia, né? E areia mesmo. Então, o pessoal eles fazem os moldes. Algumas empresas eles até produzem o seu próprio molde, né? De acordo com o tamanho e dimensão da peça, né? E depois eles jogam esse líquido, né? Que é o ferro, dentro desses moldes e depois tem toda a parte de resfriamento desse material, para que ele se torne aí, né, uma peça aí para a produção, ok? Então é bem bacana também esse processo. Nas próximas aulas a gente vai falar mais um pouco sobre isso também, vai falar um pouquinho mais a respeito aí de como que é feito o resfriamento e o aquecimento desse material para ter todas as propriedades, aí o material vai ficar um pouco mais duro, outros um pouco mais mole, aí o professor vai ensinar vocês como que isso é feito, porque é bacana ter essa instrução. Se caso aí dentro do laboratório tiver os equipamentos corretos, o professor vai fazer esse processo junto com vocês, que é bem bacana para a gente entender. Depois tem resfriamento com água, resfriamento com óleo. Então o professor vai trazer todas essas informações aí para vocês, beleza? Aí o professor quer falar um pouquinho aqui também sobre o que é cada etapa aí da vida de vocês, tá? Então vamos pensar assim que o engenheiro mecânico, tá? O engenheiro mecânico ele tem uma formação superior com duração de cerca de 5 anos aí, com uma forte base em física e matemática, beleza? A atuação dele é projetar, desenvolver, analisar e supervisionar sistemas mecânicos, aplicando conhecimento teórico para a criação de máquinas e soluções complexas. E as suas responsabilidades: lidar com orçamentos, gerenciar projetos e buscar inovações tecnológicas para o desenvolvimento de novos produtos. Aqui tem um negócio bem bacana, sabe? O que aconteceu? Eu tenho um amigo meu que ele é engenheiro mecânico, formado pela Federal do Paraná. E já sabe, né? Esses engenheiros formados aí pro Federal, os caras são um crânio total, né? E ele, obviamente tem o pai dele e tal, né? E o pai dele, tudo que acontecia com o carro dele, ele vinha falar com ele, né? O nome dele é Rodrigo. Rodrigo, poxa, tô aqui tá batendo aqui a lataria do carro, você sabe o que é? Olha, o motor aqui, não sei o que tá acontecendo, parece que tá esquentando. Rodrigo, olha aqui, apareceu um negócio no painel aqui do carro. Aí ele falou assim, pô, pai, eu sou engenheiro mecânico, eu não sou mecânico, né? Principalmente mecânico de automóveis, porque tem essa diferença, galera, tá? Tem o engenheiro mecânico, ele é mais para essa parte aí de projetos, de construção de projetos, mas que todos estão aí no seu mesmo nível, tá? Então nós temos o engenheiro mecânico, que é a parte de projetos, é ele que vai construir, digamos assim, esse projeto para daí sim ser aplicado nas determinadas áreas, ok? E depois do engenheiro nós temos aí o tecnólogo em mecânico, né, ou tecnólogo em fabricação mecânica, tá? A formação dele é um ensino superior de menor duração, ela cerca aí de 3 anos,
com foco mais prático e aplicado. Então é um nível mais assim, para realmente a produção e manutenção desses equipamentos, né? Atuação, implementar as tecnologias definidas pelos engenheiros, atuando na fabricação, manutenção e gestão de máquinas e processos, beleza? Qual que é a responsabilidade dele? Garantir o bom funcionamento do processo de produção, usando as ferramentas e tecnologias disponíveis no mercado, beleza? Então isso aí, galera, olha só, esse tecnólogo, ele vai atuar mais aí na parte de gestão, ok? É ele que vai organizar os processos que vão ser realizados dentro do setor mecânica, dentro aí da parte fabril, tá? Vocês sabem como se chama a produção, tá? A produção em si, geral, dentro da engenharia de produção, dentro principalmente do sistema Just in Time, não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, Just in Time. Então, a parte de produção chama Gemba, tá? Então, quando vocês ouviram falar essa expressão Gemba, você está na Gemba? Sim, estou lá na Gemba, está na produção, beleza? É uma expressão japonesa, né? E ela vem aí do Just in Time. Just in Time é um processo para diminuir quanto menos material você tiver dentro da produção, consequentemente você vai produzir mais, fazer menos com mais, fazer mais com menos, digamos assim, fazer mais com menos, na verdade, tá? Então é isso aí. Então a responsabilidade aí desse tecnólogo é tratar mais da parte de gestão, ok? E chegamos então no técnico em mecânica. A formação é um ensino médio profissionalizante, que pode ser feito junto ao ensino médio, no caso vocês, ou após a sua conclusão. Qual que é a atuação? Executar o dia a dia das operações mecânicas, lidando com montagem, instalação, operação e manutenção de máquinas e equipamentos, beleza? Qual que é a responsabilidade desse técnico? Realizar a manutenção preventiva e corretiva, tá? Então nós vamos diferenciar essas duas manutenções, tá? Que tem a preventiva e corretiva e tem a preditiva ainda, tá? Então são, na verdade, aí 3 tipos de manutenção que é utilizado hoje dentro da área fabril. E 2 delas a gente vai aprofundar mais, que é essa preventiva e a corretiva, ok? Garantir os padrões de qualidade e segurança e interagir diretamente com os funcionários das máquinas, funcionamentos das máquinas, beleza? Então aqui que eu falo para vocês quando eu falei a respeito de comunicação lá no início, tá? Então vocês pensem que vocês vão ser aquele pessoal que vai estar direto lá dentro no Gemba, vai estar lá na produção, vai estar conversando porque o operador de máquina também é difícil, sabe, lidar com eles, porque o operador ele trabalha através de produção, ele precisa produzir aquela determinada quantia naquele dia, e assim, eu não sei se vocês, o professor vai tentar, é que assim, é pouco tempo agora, tá? Mas eu gostaria muito que vocês conhecessem uma fábrica, entrasse dentro da fábrica e conhecesse todos esses processos, sabe, de fabricação, processos mecânicos. Tenho muitos amigos e professores também que hoje atuam em fábrica. Eu vou fazer o possível de verdade para tentar de repente a gente combinar uma visita para vocês entenderem e sentirem esse tato de estar dentro aí do Gemba, beleza? E assim, voltando, vocês vão interagir com esses operadores, com essas pessoas e é bem difícil às vezes, ok? Porque, como eu falei, eles têm que fazer a produção deles, eles não querem parar a máquina e você precisa fazer uma manutenção preventiva. É algo que, assim, que a gente tem que sempre pensar, principalmente o técnico, aí pensar em manutenção sempre preventiva. O que é manutenção preventiva? Aquela que você já está programada para fazer. Tá? E a corretiva é um problema, porque a corretiva ela aconteceu e você vai ter que corrigir o mais rápido possível, o quanto antes, para que ela não atrapalhe todo o fluxo, tá? De processo. Pense numa produção lá, inicia-se
um determinado produto passa por todos os processos até chegar na parte final de logística, que é a entrega aí para o cliente, né? E daí a parte final, o cliente, a satisfação e o retorno dele através de um feedback, beleza? Então é importante que isso ocorra. Por isso que a gente tem essas manutenções preventivas e depois a gente vai aprender sobre falhas para que não ocorra esse tipo de manutenção corretiva, tá? Que a gente, quando fala em manutenção corretiva, dá um infarto em todo mundo dentro da fábrica. Então, nós precisamos pensar dessa forma, tá? Nunca pensar em manutenção corretiva. Claro que acontece, infelizmente, quando nós trabalhamos com máquinas, né? Não tem como a gente assegurar 100% de certeza. Mas por isso que existe a preventiva, para que não ocorra essa manutenção corretiva. Então, pensem, a gente vai começar a trabalhar essa matéria nas próximas semanas, mas o professor já está falando um pouquinho para que vocês entendam aí quão necessário são vocês dentro aí da produção industrial, da indústria, das multinacionais, tá? É importantíssimo. E assim, é muito legal vocês agora, na época do professor não tinha muito isso não. Nós tínhamos o Cefet, o antigo Cefet, né? Nem sei, eu acho que não existe mais o Cefet hoje, mas nós tínhamos o antigo Cefet. Aí você fazia, né, o primeiro, segundo, terceiro grau aí do ensino médio junto com o ensino técnico. Mas assim, não era muito acessível, então tinha em algumas cidades. Hoje você vê muito isso em várias cidades aí, mas antigamente não. Então aí era um pouco mais complicado de você conseguir entrar dentro aí das multinacionais. Hoje esse pessoal aí que foi técnico na parte do Cefet, na época, né, do Cefet, a maioria já é tudo diretor, aposentado, muitos aposentados. Eu tive muito professor que iniciou, né, a sua trajetória como professor, iniciou como técnico e hoje são PhDs aí em mecânica, em produção, em administração. Então, mas é o início. Então, o importante é ter esse início e é muito legal ver vocês com essa vontade de ter um futuro melhor aí, galera. É bem bacana mesmo, tá? Então aqui o professor já falou a respeito aí dos... O professor vai colocar aquele videozinho que era da fábrica, tá? Para vocês verem aqui como é que funciona hoje uma fábrica aí de celular. Vamos lá, tem toda a parte aí que é a logística, tá? O professor vai dar até um pause aqui para falar um pouquinho. É bem interessante a gente falar dessa parte logística também, que é tudo contemplado, tá? Quando a gente fala em logística integrada, a gente fala integração de todos os setores dentro da logística. Então, desde a área comercial, que é a venda do produto lá, né? Até a área final, que é a logística mesmo, a logística global, digamos assim. Então, tem que ter toda essa integração dentro da cadeia aí de suprimentos, ok? E falando nisso, eu não sei se vocês já viram o galpão da Amazon. Se vocês não viram, o professor depois, na próxima aula, o professor tenta trazer aqui para vocês verem também como é que é. Praticamente uma cidade, gente. É incrível o tamanho disso e só trabalham robôs lá, só robôs. Tem, claro, um técnico, né, que fica supervisionando, né, em turnos aí, a parte aí de produção deles, que é da logística, na verdade. Mas assim, são só robôs, são pequenos robôs que ficam buscando dentro das prateleiras, né, os produtos e levando até o ponto final ali, né, que seria a distribuição, né, e o picking ali de logística, para depois serem transportados para os seus devidos fins, beleza? Então, é bem bacana esse vídeo, tá? Se vocês tiverem interesse, seria muito bacana vocês olharem e já ir conhecendo um pouquinho também a respeito disso. Então é assim que funciona aí, mais ou menos, né? Claro que bem superficial, né? O professor trouxe para vocês alguns processos aí, tanto de processos mecânicos como o processo aí de fabricação de um celular,
o processo lá de desenho, né, de início na fábrica de automóveis, né, com a massa clay lá. Massa clay é bem bacana também, se vocês conseguirem assistir alguns vídeos, vocês vão ver, nossa, tem muita coisa bacana. Eu acho que o professor até tinha aqui, deixa eu ver se o professor acha aqui. Não sei se eu vou ter, não, acho que eu não vou ter. Acho que eu tirei daqui. Tinha uma impressão 3D, as impressoras 3D hoje também. Você sabe que hoje as impressoras 3D fazem até carros, né? Então hoje tem carros já desenvolvidos com impressora 3D. Então se vocês quiserem também, tiverem interesse, procurem lá. Né? A gente vai ter o contato lá na segunda-feira com desenho mecânico, né? Com desenho industrial. O professor vai explicar um pouquinho também a respeito disso, a respeito dos desenhos em 3D, CAM, né? CAD/CAM, e um pouquinho também sobre as impressoras 3D, né? Tem muita gente hoje utilizando até como uma segunda opção, aí, um custo, uma receita a mais aí dentro, né, da vida particular, né? Então a pessoa tem um trabalho e também trabalha aí com essa parte de desenho, né? E tem a impressora 3D que faz aqueles bonequinhos, né? Então é bem bacana, chaveirinho, é bem legal. Demora bastante para ser feito, mas hoje em dia depende do valor, obviamente, da impressora, tá? Aí vai ter o seu valor agregado aí em cima. Beleza? Então, queria ver vocês aí, o que vocês acharam, o que vocês estão achando, quais as expectativas de vocês para os próximos conteúdos aí. Vamos ter desenho mecânico, vamos ter mecânica, vamos ter tecnologia mecânica, vamos ter desenho mecânico. O professor já falou desenho mecânico. Vamos ter processo de fabricação. Então, vamos ter bastante aulas juntos aí. E eu gostaria muito que vocês interagissem bastante com o professor, para o professor ficar feliz também, né? Para entender que, como transmissor, isso está sendo recepcionado por vocês de uma maneira bacana, beleza, gente? Tá ótimo? Então é isso aí, galera. Eu agradeço aí a todos. Vamos finalizar hoje um pouquinho mais cedo, tá? Mas o professor compensa aí nas próximas aulas, beleza? Tenha um bom dia. Tchau, tchau.